O programa a seguir é livre para todos os públicos. Beleza, então, pessoal, boa tarde. Antes de tudo, queria muito agradecer a presença aqui de vocês hoje. A gente está na segunda oficina, né, desse ciclo de oficinas que a gente colocou o nome sendo Política Participativa, jogando hoje para construir o amanhã, né? Qual que é a ideia da oficina, então? Em cada encontro a gente trabalhar uma política específica, tá? Então hoje o tema central é educação, mas a ideia é que a gente discuta as questões da participação na política, né? Porque a gente sempre tem essa ideia de que a política ela é construída de cima para baixo, né? E que muitas vezes a população, que é o principal envolvido na política, não participa dessa construção. Então a ideia é a gente se apropriar dessas questões de como a gente pode construir junto, como a gente pode pensar a política, né? Então, para me apresentar, meu nome é Matheus, né? Eu estou hoje como estagiário de políticas públicas do Imaflora, sou membro do Observatório Cidadão aqui de Piracicaba e também sou como colaborador da Fast Food da Política, que a gente vai apresentar. Eu trouxe hoje aqui para vocês algumas convidadas muito especiais e elas vão apresentar mais ou menos como que funciona essa organização que trabalha com a gamificação de conteúdo, tá? Que chama a Fast Food. Então, é mais ou menos isso a minha atuação hoje. Eu estou no último ano de administração pública, então daí que vem a minha paixão por esse tema de política e de participação, tá? Então eu estou aqui hoje mais para facilitar essas atividades entre vocês. Eu acho que o principal compromisso que a gente tem que ter aqui hoje é justamente de estar disponível para participar, brincar junto e tentar construir aí uma política melhor de educação para Piracicaba, tá bom? Então, antes da gente começar propriamente dito as atividades, eu queria que todo mundo aqui se apresentasse, né? E a gente vai usar aquela mesma lógica do primeiro encontro, né? Então, falar o nome, o que está esperando da oficina de hoje e uma comida favorita, tá? Então, para começar aí o trabalho, eu gosto muito de um bife com batata frita, sou bem tradicional assim nesse sentido, gosto do básico mesmo. E agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, antes que a gente comece a apresentação institucional e dê início aí aos trabalhos, beleza? Vamos começar por aqui? Boa tarde, meu nome é Andréia, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, moro aqui em Piracicaba há 3 anos, adoro a cidade, adoro política e eu vim aqui ver como é que pode ser ensinar política de um jeito rápido e criativo. Estou muito curiosa e minha comida preferida é paçoquinha. Boa tarde, meu nome é Larissa, eu sou estudante de pedagogia na Unesp de Rio Claro, eu moro aqui em Piracicaba e eu estou tendo uma matéria de política da educação na faculdade, então eu vi no Facebook e achei interessante vir participar para saber como poderia ser esse curso. E sobre a minha comida favorita, eu adoro uma comida mexicana. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Laura Queiroz, estou no Conselho Municipal da Mulher e vim aqui para aprender um pouquinho também como podemos fazer política de uma forma lúdica, que eu acho bastante interessante esse formato, até porque eu sou da área de recreação e lazer. E meu prato predileto também sou meio parecida com o Matheus, arroz, feijão e bife. Marcos Silvério, sou vereador da cidade de Itapetininga, sou formado em Física, licenciatura em Física, e meu prato preferido é sopa de milho.
Boa tarde, eu me chamo Juliana, sou coordenadora pedagógica do Instituto Atlântico. Comida preferida, eu gosto bem de comer qualquer coisa, sabe? Eu gosto de comer tudo, então é meio difícil. E eu vim mesmo para poder entender um pouco mais, né, de política relacionada com educação, para poder orientar, inclusive, as minhas professoras. Não dá para ouvir daqui. Boa tarde a todos, meu nome é Araci, eu sou assistente social, tenho interesse no curso porque política sempre me interessa. E é para falar sobre o prato preferido? O prato preferido meu é arroz, feijão, ovo frito e uma salada. Alguém agora? Vou falar, peraí. Não pensei, eu estava preparada. Meu nome é Júlia e minha expectativa hoje é aprender muitas coisas novas com vocês. Isso daqui é um começo de vários outros sonhos que a gente tem para fast food, que está começando a ser concretizado. Então, minha expectativa é alta. E a minha comida favorita, não sei se eu tenho comida favorita, mas uma delas é abobrinha. É uma abobrinha. Eu sou a Laís. Eu trabalho com a Júlia e com o Matheus na Fast Food. Minha expectativa para hoje é aprender bastante com vocês, assim como a Júlia, que coloca a regra de não repetir. É que eu preciso reforçar uma regra, que a gente esqueceu de falar, que não pode repetir. Então, comida favorita, expectativa não pode repetir, vamos pensar em coisas novas. Então, a minha expectativa para hoje é entender mais a nível micro, nível municipal, como é que funciona a educação e principalmente saber de vocês o que vocês sonham para isso. E a minha comida favorita, a gente não almoçou ainda, então tá muito forte isso em mim, é feijoada, gente. Oi, eu sou Michele. Minha expectativa com o curso hoje é conversar um pouco com vocês sobre a política de educação e educação em direitos. E a minha comida favorita é bife à parmegiana. Meu nome é Larissa, eu sou secretária do Conselho da Criança e do Adolescente, participei do primeiro curso, estou aqui para estar aprendendo, né, cada dia. E minha comida preferida é estrogonofe. Boa tarde, meu nome é Simone, eu trabalho como coordenadora no Instituto Formar. Também estou aqui pela segunda vez, em busca de conhecimentos para poder replicar isso para os demais colegas. E a minha comida favorita, todas as que vocês falaram, mais macarronada. Boa tarde, meu nome é Thomas, estudante de música, estudante de letras. E vim aqui também para aprender, né, um pouco mais, até porque eu sou um pouco leigo também na política. Meu prato predileto é virada paulista. Opa, boa tarde, meu nome é Leonardo, eu estou cursando administração e a respeito do curso já fiz o primeiro junto com o Matheus da segurança pública e agora eu espero o mesmo que foi naquele último curso que foi só sucesso, né? E o meu prato preferido, eu vou mantendo meu salmão grelhado da última vez. Boa tarde a todos, meu nome é Gilmar Tano, ex-vereador dessa Casa de Leis, né? Eu vim porque eu quero aprender muito mais ainda. Eu sempre tive o objetivo de a política é a arte de saber administrar o bem comum do povo. Só que infelizmente não está acontecendo isso daí. Então estou meio revoltado com essas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Mas a minha comida predileta, eu vou repetir outra vez, porque se não tiver arroz, feijão, uma salada e um ovo frito, para mim, pode ser até de domingo, pode ser. Agora, de quando fazer macarronada, que é bom também. Legal. Bom, pessoal, então agora que todo mundo já se conhece, né? O que a gente vai fazer? A gente vai apresentar um pouco para vocês da fast food, da política, tá? Como que ela está funcionando. Então hoje é com muita alegria que eu estou recebendo aqui a Júlia e a Laís, que são as principais proponentes e estão à frente aí dessa organização, dessa iniciativa, e elas vão explicar um pouquinho mais como funciona.
Depois, a gente vai ter a apresentação da Michele. Também agradeço muito a Michele por ter topado participar aí desse desafio, né? Então, a Michele é gestora de políticas públicas também pela Unicamp, mestre em ciências humanas, né, e sociais. E ela vai trazer aqui um pouco para vocês a questão da educação como um direito universal, tá? E depois a gente vai brincar, prototipar e pensar aí algumas soluções para a política de educação aqui de Piracicaba. Tudo bem? Então, seguindo essa ordem, vamos lá, Júlia? O pessoal que está ali atrás não vai participar? Não? Como não? Não querem falar? Nome, expectativa e uma comida favorita? Que? Não tô te ouvindo. Mas é legal participar, tá todo mundo junto. É só se vocês quiserem também, não é obrigatório. Meu nome é Marjorie, eu cheguei em Piracicaba tem quase 3 meses. Eu sou formada em administração com mestrado em administração pública pela Universidade Federal de Viçosa. E quando eu vi que estava tendo esses cursos aqui sobre participação, eu resolvi participar para conhecer um pouco mais e ver uma realidade diferente do que eu estou acostumada. Eu venho de uma cidade menor, então é muito bom ver todo esse movimento que tem aqui, que não tinha na cidade onde eu vim, né? Então é isso. Eu tenho que ficar no meio. Estou no meio. Fica comigo no meio. Não, como não? Gente, vou ter que ficar de costa um pouco pra vocês. Não dá pra ficar olhando todo mundo. Chegou mais gente? Não? Não. Ah. Então, pra contar um pouco pra vocês, da onde que... Quem que não falou? Fala seu nome, uma expectativa pra hoje e o que você mais gosta de comer. Polenta. Meu nome é Antônio Carlos, sou assistente social. Oi? Não, quero participar. Nada vem pronto, né? Então, legal, pra gente começar... Ai, gritei, desculpa. Pra gente começar a falar da fast food e da política, esse daqui é um desenho que a gente sempre costuma mostrar, que a gente tem um hambúrguer, que é uma coisa gostosa, rápida, que muita gente gosta de comer, e tem o Congresso Nacional, que é uma coisa que nem todo mundo conhece, nem todo mundo gosta. A gente pega esses dois e transforma na fast food da política. Então, a fast food da política nasceu com essa intenção de fazer com que a política institucional ela fosse um pouco mais divertida e acessível para as pessoas. E a gente criou ela quando a gente estava em 2015, numa manifestação pró-impeachment, tentando conversar com as pessoas se elas sabiam quais eram as consequências daquilo que elas estavam reivindicando. Então eu já fazia jogos na... Tá estranho o som. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tá estranho. Tá. A gente criou a fast food em 2015 porque a gente estava querendo saber se as pessoas que estavam na rua, elas de fato sabiam quais eram as consequências daquilo que elas estavam pedindo. Então a gente fez mini joguinhos para colocar dentro das manifestações e propor uma discussão que a gente não brigasse sobre aquilo. E no dia que a gente estava chegando em Brasília, que era a maior manifestação do ano, a esplanada estava lotada, cheia de gente, a gente colocou os jogos no meio e um dos jogos, ele era um basquete. Então você tinha lá o pacto federativo dentro das cestas de basquete. Você tinha o nível municipal, o nível estadual e o nível federal. E você tinha bolinhas que você precisava colocar as competências no lugar certo. E esse jogo, ele trazia um questionamento de será que tudo que está dando errado no nosso país é culpa da presidência da República? Ou será que tem outros entes que estão cuidando dessas coisas, mas que também estão fazendo coisas que a gente não gosta e que a gente não acha que está dando certo, né? Mas talvez a gente só esteja colocando essas coisas que estão dando errado na figura da presidência, né? E isso faz parte de um desconhecimento histórico, né, da nossa relação com a política institucional no nosso país. Então a fast food, ela vem para trazer um pouco dessas regras institucionais, do que está acontecendo dentro dos processos, que faz com que a gente não entenda e às vezes fique muito bravo, muito frustrado com eles e tente atuar nisso, mas não consiga, porque a gente não entende o processo. Então às vezes a gente está reivindicando uma coisa que a gente nem de fato concorda com aquilo que a gente está reivindicando. Então a gente pede uma consequência que a gente não conhece e às vezes não gosta. Então a proposta é um pouco essa.
deixar um pouco mais divertido aquilo que é quadrado, que é rígido, e fazer com que possa ser digerido, né? Então é uma degustação inicial para a gente começar a se aprofundar nessa coisa tão complexa que é a política brasileira. Então nasce a Fast Food da Política, a partir dessa proposta. Aqui é falando um pouco por que a educação política é importante, né? A Fast Food nasceu nesse contexto do ônibus hacker, como eu falei para vocês, que era uma viagem em Brasília, e o ônibus hacker ele é um laboratório de política itinerante. Ele é um ônibus que viaja pelo Brasil propondo oficinas hackers. E o que é essa história do hacker, né? O hacker é aquela pessoa que entende tanto de um sistema que ela consegue transformar as regras que estão postas nele. A ideia é um pouco que a gente possa entender tanto da política que a gente consiga modificar ela estruturalmente. A Fast Food hoje ela é uma organização, uma associação privada sem fins lucrativos, e a gente trabalha para fazer com que esse conteúdo chegue no Brasil todo. Então, nossos jogos, eles são todos Creative Commons. Eles são código aberto. Você pode baixar os jogos, imprimir eles e remixar. Então, por exemplo, tem jogos que eles falam sobre questões municipais. Você pode pegar, baixar o jogo e falar sobre a questão da sua cidade, adaptando aquela estrutura que foi colocada no site. Hoje a gente já jogou com mais de 4.000 pessoas. A gente tem mais de 110 oficinas, jogatinas, cursos aplicados e formações. A gente já criou mais de 90 jogos. O número de jogos criados ele é muito alto porque a gente também dá cursos de criação de jogos políticos. Então, uma das coisas que a gente propõe é criar metodologias que a gente possa investigar a política de forma coletiva e entender quais são os vários pontos que estão dialogando sobre o mesmo tema. E a gente entende que só é possível desmistificar esses temas se a gente fizer isso de forma colaborativa, com pessoas que pensam muito diferente de nós. Se a gente ficar muito numa bolha, né, muito perto de pessoas que pensam igual a nós, a gente tem uma capacidade de aprender muito menor do que quando a gente está com pessoas diferentes de nós. Então o jogo ele vem nessa proposta, assim, para colocar um instrumento que deixa um tema tão polêmico e tão difícil, né, e às vezes tão fervoroso, mais leve, mais fácil de ser decifrado. Quer falar um pouco? Aqui é um pouco das organizações que a gente já jogou. Então tem a RAPS, tem a Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. A gente tem a Fundação Arimax, o Impact Hub, que é uma rede de hubs internacionais. Tem o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O IDEC foi uma das organizações que chegou pra gente e pediu pra gente gamificar um conteúdo deles, né? Eles trabalham com muitos temas de interesse público e uma das coisas que era demanda era fazer jogos sobre a gestão do transporte público em São Paulo. E aí uma das coisas que a gente fez foi criar uma série de jogos para falar sobre quem que cuidava dessa gestão, qual que era a competência de cada órgão que devia estar atuando nisso e como que os cidadãos poderiam interagir com isso. A outra rede parceira é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Escola do Parlamento, que é a escola de política lá da Câmara Municipal de São Paulo. Tem também o CELS, né? A gente trabalha em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Então, quando eu conheci o Matheus me conheceu, a gente estava participando de uma política pública que chama Governo Aberto, de São Paulo. E é uma política que São Paulo propõe que várias oficinas que têm essa temática de governo aberto, então como entender as instituições, como atuar, quais são os órgãos já disponíveis de participação, tudo isso vira uma oficina que vai ser descentralizada por toda São Paulo, né? E eles têm uma operação muito grande, então São Paulo precisa, né, de muitas oficinas em vários distritos, várias subprefeituras, e aí eles foram articulando essa rede para ver como que a gente poderia levar essas temáticas mais longe e não ficar muito uma coisa só central, né? Só a discussão do governo aberto dentro do governo e não chegando nas pessoas que estão nas extremidades. Acho que é um pouco isso, tem outras histórias, mas esses são os temas que a gente trabalha mais fortemente hoje. O primeiro é um tema que surgiu sobre bases constitucionais. Então, antes da gente entender um pouco de onde que vinha, né, cada ideologia, cada posicionamento, a gente queria falar sobre as instituições já colocadas no sistema político, né? E decifrar um pouco esse processo para as pessoas, para elas poderem analisar coletivamente e ver o que elas achavam disso de fato, né? O sistema eleitoral é uma série de jogos que fala sobre o processo da eleição. Então, para a gente poder entender o que o voto impacta no processo total, né? E como que os partidos eles estão dançando entre si para fazer esse processo culminar no resultado final. A gestão pública, que é a terceira linha, fala mais sobre processos específicos, né? Então tem esse do transporte, como eu falei. Teve um que a gente fez só sobre os órgãos gerais do município de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo.
tem a nossa linha sobre gênero e política, então a gente começou a entender também que uma das frentes importantes para nós era falar sobre marcadores sociais, né? Então não dava para a gente falar de um sistema que vem de um processo histórico muito longo sem falar do que estava colocado ali por trás, né? Quais que são as regras invisíveis também, a cultura que está dentro daquele processo institucional. Então a gente criou a nossa linha de gênero e política, que falava sobre a diversidade das mulheres brasileiras, né? A conquista de direitos ou a falta dessa conquista, ainda por conquistar, né? Direitos que ainda não foram conquistados. E a última linha foi a teoria política, que ela traz um pouco dessa temática da moral, da ética e da legalidade nessa história toda, né? Então a gente escuta muitas pessoas falando, mas esse político aqui não é ético, ou essa empresa é ética, mas o que significa essa ética no final das contas, né? Porque eu posso estar falando uma ética e você está falando de outra, né? Então a gente trouxe um pouco quais que eram os teóricos clássicos que estavam falando sobre isso, e existe um debate, né, de 3.000 anos, que às vezes as pessoas querem resolver em 5 minutos, então trazer um pouco essa provocação que não, a gente não tem um consenso até hoje sobre isso, então quando a gente usa esses termos, às vezes a gente está muito mais trazendo uma dissonância do que uma concordância, né, para poder trazer deliberações sobre uma mesma política dentro de uma empresa, dentro da casa, dentro do setor público, então às vezes a gente precisa trazer termos mais concretos, né, trabalhar com regulamentações e com regras de boa convivência e de democracia que a gente quer construir de uma forma que seja mais direta, né? Às vezes esses termos eles estão mais escondendo do que nos ajudando. Então, nessa linha a gente trabalha um pouco isso de como criar esse lugar. Oi, bem-vinda. A gente se apresentou falando... Qual é o seu nome? Quer falar? Vereadora? Vou pedir... Nancy. Essa é Nancy? Oi, Nancy. Eu sou a Júlia. Pode continuar, depois a gente... Tá bom. Alguns dos nossos jogos, para vocês conhecerem um pouco. Eu vou pular esse daqui, senão vai ficar muito longo. Vou mostrar as fotos. Esse daqui é o Monte Seu Governo, que eu estava contando um pouco para vocês. Então, era um jogo que você montava qual que era os políticos que estão hoje nos cargos. Essa é a versão da Prefeitura de São Paulo, na gestão atual do Dória. Ali tem o Três Esferas, que é o jogo de basquete, que a gente descobre um pouco de quais são os entes federados que estão cuidando de cada competência. Aqui é o Cargos e Cargas, é um jogo que a gente monta o quebra-cabeça para descobrir como que as três esferas e os três poderes estão se relacionando, né? Então a gente compreende os cargos e depois descobre como que as competências dentro da constituição desses entes estão relacionadas, o que cada um deveria poder fazer ou não, né? E aí a gente compara um pouco a realidade para ver se está batendo, nem sempre funciona. E aí tem o Twister da Política, que é um jogo que ele é mais um jogo de intervenção, assim. Então a gente coloca ele na rua às vezes e as pessoas chegam perto e falam, quem que são esses políticos aqui? Começa a falar que todo mundo é corrupto. E a gente fala, mas por quê? Quem que é corrupto? E aí começa um pouco do debate, né? Dessa coisa de entender se a gente sabe realmente o nome deles, se a gente sabe o partido deles e se a gente entende um pouco de onde que eles vêm. Às vezes, não muito, às vezes é só queria todo mundo preso, enfim. E aí a gente começa a desconstruir um pouco isso. É o jeito de chamar as pessoas. Esses são os jogos da mobilidade que eu comentei para vocês sobre o IDEC, né? Os jogos de eleição da versão de 2016, Forca da Política e o Cara a Cara do Supremo Tribunal Federal. Esse último é um jogo que você descobre sobre quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal e você entende um pouco qual foi a indicação presidencial deles e também a votação de cada um. Então, se eles votaram contra ou a favor ao fim do financiamento de campanha privada e outros temas. Rapidinho, só para falar um pouquinho daquele último jogo, do Cara a Cara do STF, para quem trabalha muito com jovens ou querem aproximar um pouco essa questão, ele pode ser adaptado muito facilmente para a realidade da Câmara Municipal de cada município. Por exemplo, vocês trazem todos os vereadores que estão na Câmara do município e vão fazendo essa descoberta de quem está atuando lá dentro, eles estão votando a favor do quê, o que está acontecendo lá dentro. É bem interessante, as pessoas se informam bastante e pelo menos conhecem a cara de quem está trabalhando pela cidade. E só para a gente finalizar um pouco, para ir direto para a mão na massa, porque essa parte é mais certinha, eu acho. Só para falar um pouquinho dos nossos formatos de trabalho, que seria a aplicação de jogos, o curso de criação de jogos, que a Ju também comentou com vocês. A gente faz a formação de lideranças multiplicadoras, que seriam pessoas que querem usar nossas metodologias, mas que seria necessário um pouco mais de aprofundamento sobre quais são nossas premissas, o que a gente defende, o que é interessante puxar numa dinâmica. Um curso de formação política aprofundada e gamificada, ou seja, entender um pouquinho mais de todo o sistema, como que ele funciona, mas de um jeito que não seja muito chato.
Também a gente faz a produção e gamificação de conteúdo, que foi o caso dos jogos do IDEC, e as pesquisas educacionais, porque a gente entendeu, num certo momento da nossa trajetória, que os jogos eles podem sim servir como uma fonte de dados, né? Tipo, se a gente entende ali num processo que as pessoas estão errando muito mais alguma etapa do jogo, a gente entende onde que está um gargalo que a gente pode atuar em cima para poder resolver aquela questão daquele conhecimento que não está sendo adquirido, ou aquela compreensão que às vezes está equivocada sobre algum assunto. Só para fechar, nossa gente, desculpa. Tem o slow food da política, né? Então existe a fast food e agora a gente está construindo um processo maior que chama slow food da política. Depois de quase 3 anos de atuação, a gente entendeu que a gente precisa também de uma formação continuada que explique política de uma forma lúdica, né? E cada vez mais a gente tem construído processos onde o aprender a técnica não está separado do atuar e incidir na política institucional, né? Então, a gente está construindo formações que você consegue atuar em determinados dispositivos, mas também decifrando esses mecanismos enquanto você está fazendo isso. Então, ano que vem, sendo otimista, vai sair o Slow Food da política. E seria muito legal também que vocês participassem, assim, vai ter muitos testes de novos conteúdos também. Maravilha. Então, agora, para dar seguimento, eu queria chamar a Michele aqui à frente, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a questão da educação de fato, tá? Mi, se você puder depois se apresentar, falar toda a sua trajetória, tá? Fique à vontade. Obrigado, então, mais tá uma bom. vez. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Michele Barreto, eu sou formada em Gestão de Políticas Públicas e Administração pela Unicamp, e esse ano eu acabei de concluir o meu mestrado em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, também pela Unicamp. Então, a minha ideia aqui hoje é, primeiramente, agradecer pelo convite da escola, do Legislativo, do Matheus, da Fast Food da Política, que, assim, é uma metodologia, é uma iniciativa, é uma coisa muito legal que a gente tem que aprender, tem que absorver todo esse conhecimento e essa atividade que vocês estão fazendo, porque é importante, as pessoas precisam se envolver mais com a política. E não é a política, não só a política partidária, né? Então, hoje eu vim conversar um pouco sobre educação e participação social. Então, eu também sou membro do Observatório Cidadão de Piracicaba, então a gente lá no Observatório faz algumas análises de políticas públicas, então, e também fornece alguns cursos e oficinas sobre participação social. Então, nesse sentido, eu vou começar aqui. Assim, a minha ideia não é fazer um compilado muito restrito sobre a educação no Brasil, então é dar um panorama geral sobre a política pública de educação, o que são políticas públicas, para todo mundo ter uma base nivelada do assunto, né? Então, não ser muito aprofundado, porque eu imaginei que tivessem pessoas aqui que estivessem mais especializadas no tema da educação do que eu, que tenho uma especialização mais no ramo dos direitos humanos e da participação social. Então, começando que a educação é um tema complexo, então a gente tem diversos atores na sociedade que querem debater o tema, que querem colocar sua ideologia, que entende a educação de uma forma específica. Então, a nossa ideia de educação pode ser uma, a do grupo X pode ser outra, a do Y outra. Então, acaba que a gente tem uma disputa muito grande nesse campo da educação, de quem vai liderar, que instituição que vai aplicar a educação, como que ela vai se organizar na nossa sociedade. E a gente tem o conceito que eu entendo que é mercadológico da educação como um movimento de crescimento da nação. Então, a gente entende de uma maneira geral que a educação só pode ter uma única finalidade, de formar pessoas para produzir. Então, para produzir para quem? Para o mercado. Então, essa produção de conteúdo, essa produção da educação acaba não tendo uma finalidade muito de criar seres humanos e pessoas, indivíduos críticos e que consigam desenvolver o pensamento na sociedade, né? Então,
enfrenta os desafios ideológicos e financeiros, porque no Brasil a educação pública precisa de recursos para se manter. Então, aliás, todo mundo, né? Mas o nosso sistema da política pública de educação, ela trabalha com os recursos que são destinados na Câmara e vindos da Prefeitura e no nosso sistema do Pacto Federativo, como ela bem disse antes. Então, a gente tem vários grupos reclamando o recurso, né? Então, a gente precisa ter uma grande atuação, um advocacy, para conseguir que os nossos recursos sejam destinados de uma forma mais benéfica aos alunos, à população. Então, aqui eu pensei em duas questões de reflexão que podem ou não ser respondidas no final do encontro. Então, a primeira é como estabelecer uma política educacional que garante e preserva as diferenças culturais, porque a gente vive num país bem diverso, e quais são os principais desafios que nós podemos atuar enquanto formadores de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, coloca o papel em nós, né, de como que a gente pode ajudar a construir uma sociedade melhor. É um pouco utópico? É um pouco utópico, mas sem utopia a gente não vive, não é verdade? Vai pra cá. Então, de uma forma geral, isso é uma das definições, o que é uma política pública. Então, uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Sec é Leonardo Sec, um professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ele resumiu bem, basicamente, o que é uma política pública. Para a política de educação no Brasil, a gente tem que as diretrizes, elas são estabelecidas em grande parte pelo Ministério da Educação. E a ideia era observar um pouco como que é essa estrutura organizacional que promove essa política. Então, a gente percebe que tem uma complexidade na formulação e na implementação da política pelo desenho do organograma que eles colocaram no portal do MEC. Então, a gente tem... Isso aqui é um negócio para eu contar? Começa aqui no Ministério e ele é diretamente regulado e aconselhado pelo Conselho Nacional de Educação, que é um dos mecanismos de participação que a gente tem no Brasil. E daí, os órgãos subordinados, né? Então, o Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, a Consultoria Jurídica, Secretaria de Assuntos Administrativos, Secretaria do Planejamento e Orçamento, Diretoria de Tecnologia da Informação, e aqui são algumas secretarias que eu já vou explicar à frente. Então, a gente tem uma série de órgãos que estão ligados ao MEC. E daí, isso aqui não é uma estrutura simples de se governar. Então, a gente tem que pensar qual é o impacto da gente destinar os recursos para a educação. Então, tem que mover toda essa estrutura aqui em nível federal, né? Imagina quão complexo é essa atividade. Então, aqui também tem algumas organizações que são interessantes. O INEP, a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, a CAPES, que é muito importante para a educação de ensino superior, que financia diversos projetos e atividades, né? E também os hospitais e as universidades federais, os institutos federais, né? E o Hospital das Clínicas também, que a gente vê que mesmo na educação a gente tem reflexo na formação da saúde, né? Dos profissionais da saúde. Isso aqui no âmbito de administração indireta, né? E aqui da administração direta do governo federal. E daí as secretarias que estavam subordinadas, né? A Secretaria de Educação Superior, de Educação Profissional e Tecnológica, de Educação Básica, que muito se encaixa com a educação no município, de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, de sistemas de articulação de sistemas de ensino e de supervisão do ensino superior. Então, a gente vê que é uma estrutura que demanda gente, recursos e também
internamente tem uma disputa muito grande ideológica, né? Então, a ideia aqui foi trazer também um pouco do planejamento estratégico do MEC. Então, quando o MEC vai atuar mais diretamente, é preciso ter um plano, as diretrizes gerais têm que ser diretrizes mais específicas. Então, a construção do Plano Nacional de Educação acaba sendo direcionada através desse planejamento estratégico, que tem missão de acesso e qualidade da educação básica, educação profissional e tecnológica, educação superior, visão, formação e valorização dos professores e profissionais de educação, e o planejamento e gestão das políticas educacionais. E tudo isso aqui vai num suporte à gestão, que é quem está no comando do Ministério da Educação, que vai executar essas duas encaminhamentos. Bom, e daí eu trouxe um trecho do Plano Nacional de Educação, que é a política pública de nível federal que regula a educação no país, que fala lá da emenda constitucional, que mudou a condição do Plano Nacional, que passou de uma disposição transitória das leis de diretrizes e bases da educação nacional para uma exigência constitucional com periodicidade decenal, o que significa que os planos plurianuais devem tomá-lo como referência. O plano também passou a ser considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação, com previsão do percentual do Produto Interno Bruto, o PIB, para o seu financiamento. Portanto, o Plano Nacional de Educação deve ser a base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, que, ao serem aprovados em lei, devem prever recursos orçamentários para a sua execução. Por que eu separei isso aqui? Porque para a gente pensar no Plano Nacional de Educação, daqui a pouco na nossa atividade, isso aqui é muito importante, porque se a gente não consegue alinhar os objetivos com os objetivos do Plano Nacional, os recursos dificilmente chegarão ao município. Então, a gente tem que estabelecer as nossas diretrizes, mas com o olhar no Plano Nacional. E daí, entrando um pouco na questão de educação e direitos, né? Então, a gente tem na nossa Constituição Federal o artigo 6º, no capítulo 2º, que é dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Por que isso é importante para a gente? Porque o Brasil, ele quis entrar no Sistema Internacional dos Direitos Humanos. Só que para isso, ele precisava se adequar às ideias do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Então, ao iniciar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, aos Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticos de 66, mas que o Brasil só ratificou em 92. E o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 66, que o Brasil ratificou em 92, aqui a gente tem as diretrizes gerais do sistema internacional que fala sobre a proteção e promoção dos direitos humanos. Então, como que o Brasil poderia se adequar a uma norma internacional sem antes mexer na estrutura interna? Então, para isso, antes de ratificar os tratados, ele obviamente, logo depois da restituição da democracia no Brasil, né, depois da ditadura, a gente teve esse movimento, tanto liderado por movimentos sociais quanto por institucionais, de favorecimento de direitos. Então, a gente saiu daquele contexto mais severo e voltou a reestruturar a democracia. Para isso, a gente pensou... Quer dizer, pensaram-se, né? Porque eu não estava lá. Então pensaram na questão de como garantir uma sociedade mais justa e igualitária defendendo os direitos. Então, para isso, colocou-se lá no artigo 6º dos direitos sociais a educação.
Então, aqui eu separei um trecho do artigo 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que trata sobre essa questão da educação. Então, os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido e da sua dignidade, e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Por que isso é importante? Porque aqui diz exatamente o que os países têm que fazer para promover uma educação mais justa e igualitária. Fala lá, capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre. Então, como se capacita uma sociedade a não ser pela educação? Então, a gente tem uma ideia de que educação e direitos, a gente tende a pensar numa educação cidadã. E como que essa educação tem que ser cidadã? A partir de conceitos que emancipam o cidadão a pensar, a conseguir se movimentar, a ter a sua individualidade respeitada, mas também respeitar a individualidade do outro. Então, nesse sentido, a educação deve formar indivíduos cientes dos seus direitos e dos seus deveres na sociedade. Então, quais são os limites, até onde eu posso ir, o que eu tenho direito a. E também, uma coisa muito importante que a gente tem que bater na tecla aqui no Brasil é respeitar as diferenças e impedir a exclusão. Que a gente tem um movimento histórico de exclusão, não só de raças e etnias, mas também de pessoas com deficiência e de diversos tipos de indivíduos que estão à mercê da decisão de pessoas que não estão pensando numa sociedade mais justa e igualitária. Então, como que a gente pode exercer a nossa cidadania? Através da participação social. Então, como a gente consegue tornar uma sociedade mais inclusiva? Desmistificando os mecanismos de tomada de decisão do poder público, apoiando iniciativas que favoreçam a transparência dos atos públicos, instrumentalizar a população para interagir nos mecanismos de participação social. Então, aqui, essa é uma imagem do observatório, que a gente já vem monitorando esses mecanismos aqui na cidade. Então, o orçamento participativo, as audiências públicas, as conferências municipais e os conselhos municipais. Então, a partir desses 4 mecanismos, a gente, como cidadão, consegue atuar nas políticas públicas. Então, um resuminho de como a gente faz para participar disso, né? Então, o orçamento participativo, ele ocorre sempre no primeiro semestre do ano e ele recolhe as demandas da população sobre o gasto público. Então, pode ser ou não inserida na pauta do orçamento do município. Então, durante os 6 primeiros meses do ano, algumas regiões recebem, o poder público organiza uma reunião e lá se levantam as demandas. E no final desse semestre tem um congresso do orçamento participativo, que lá vão ser definidas quais são as demandas que efetivamente vão ser escolhidas. As audiências públicas, então elas ocorrem geralmente aqui na Câmara Municipal, mas elas também podem ocorrer em outros espaços públicos. Geralmente elas são sobre assuntos temáticos e as que são mais polêmicas são sobre o orçamento do ano, saúde, educação, mas também elas são obrigatórias para a definição das políticas estruturais do município e também do Estado e da União. Então, as principais, assim, que precisa ter gente e ter uma atuação forte na LOA. A LOA é a Lei de Orçamentária Anual, LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e o PPA é o Plano Plurianual.
Então, que precisa ter gente para falar o que a gente quer para ser gasto no nosso município. As conferências municipais, que são, eu acho que mais populares, né, mais fácil de participar. Então, elas ocorrem em eixos temáticos, prevêem a participação da população com o levantamento das demandas e a promoção de alguns estudos. Elas são obrigatórias para as políticas de saúde e educação, são promovidas muitas vezes pelo poder público para contemplar o movimento da participação em nível estadual e federal. E também os conselhos municipais, que são reuniões deliberativas ou consultivas, geralmente paritários, então 50% de servidores públicos e 50% da sociedade civil. É um importante instrumento de participação para resolução e proposição de políticas, e também é dividido em eixos temáticos, obrigatórios para saúde, educação e assistência, porque eles recebem, eles coordenam as atividades dos fundos temáticos, né? Então, de onde vem o recurso do governo federal. E daí, é importante a gente frisar que é essencial ter pessoas, ter uma instituição que você vai, que você sabe que a pessoa participa, para que a gente consiga influenciar mesmo no processo decisório das políticas públicas. Aqui em Piracicaba, já voltando aqui para a cidade, a gente sabe que os mecanismos de participação, eles estão ativos. Então, a gente consegue verificar a ação dos conselhos, a ação dos conselheiros também, a gente consegue ter o contato com essas pessoas e também participar das reuniões e das conferências.